Olá pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde, dependente do horário que vocês estão olhando, vendo esse vídeo. Essa aqui vai ser mais uma série do canal que é uma análise que a gente vai fazer todo domingo, ainda não tem um nome, então vou deixar como uma análise de domingo para operações semanais. Eu gosto de fazer essa análise no mini índice, que é o ativo que eu opero exclusivamente no momento durante a semana. Então, todo domingo é legal a gente fazer essa análise e separar os momentos para que ao longo da semana a gente consiga decorrer boas operações. Vamos lá. Eu gosto de começar sempre analisando o período primeiro diário, depois 120 minutos, 60 minutos, 30 minutos, 15 minutos e por fim 5 minutos. Bom, eu opero e diariamente eu só olho os 5 minutos especificamente. Eu não fico olhando outros minutos. Eu tenho um gráfico em 15 minutos que fica físico no meu layout, fica fixo, perdão, no meu layout, porém eu não olho outros tempos gráficos e também não faço operações relacionadas a eles. Só que eu gosto de realizar estudos todo domingo, baseado em todos esses tempos gráficos, porque todos eles podem definir regiões importantes. O legal a destacar aqui é que a gente não precisa identificar em cada tempo gráfico algum estudo, algum parâmetro, alguma figura gráfica, algo do tipo. Muitas vezes, quem está começando, principalmente no mercado, se assemelha àquele fenômeno da nuvem. Quando a gente olha para o céu, a gente quer ver alguma coisa, a gente quer ver a nuvem em formato de algo. Então a gente fica tentando assimilar algo ao formato da nuvem. E pode acontecer isso dentro do gráfico, dentro do mundo dos investimentos, do trading especificamente. A pessoa quer tanto ver alguma figura que ela começa a procurar e enxergar onde não tem figuras gráficas. E as figuras gráficas, pelo menos na minha opinião, deve ser algo que a gente olhe para elas com uma forma natural de se ver e apenas utilizar os estudos para estar destacando essas regiões. Então vamos lá. O que eu gosto de fazer em colorido são topos e fundos. Então eu gosto de separar fundo, e fundo eu considero sombra, porque foi até onde o gráfico chegou. Considero o fundo e o topo. Eu gosto de colocar cor colorida nesses dois, fundo e topo, porque no meu cotidiano, durante a semana, eu sempre olho 5 minutos. E nos 5 minutos, quando eu vejo uma linha, eu não sei se eu estou olhando um topo ou um fundo se elas não estiverem destacadas com uma coloração diferente. E caso eu olhe e veja outra linha, outra região de bastante influência no mercado importante, durante todos os outros períodos gráficos, eu começo a destacar de maneira branca. Porque daí eu sei que eu estou olhando uma linha que não é um topo ou um fundo, mas que não deixa de ser uma linha de uma região importante. Então aqui nesse gráfico eu vejo sim uma outra linha, que é esta linha de região muito importante, destacada no gráfico, que inclusive por coincidência o índice fechou nessa linha, né? Que é a linha ali dos 27 mil pontos e 500. Então é uma linha que eu gosto de destacar aqui, que eu já estou vendo num gráfico diário. Além dessas linhas, não vejo algo importante e algo que vai afetar de uma maneira expressiva na minha otimização e nos meus estudos de maneira semanal. Mas vamos lá agora analisar o período de 120 minutos. Bom, em 120 minutos aqui, agora a gente está olhando, isso significa que cada candle possui 120 minutos e na finalização desses 120 minutos se abre um novo candle. Aqui a gente começa a olhar com mais detalhes para dentro do ocorrido dentro da vela de um dia, né? Então aqui destacou de uma maneira legal os pontos que essa linha branca trouxe. Bem legal os toques aqui que elas veio fazer até o rompimento dessa máxima, que acaba se tornando uma outra linha de destaque aqui para mim, que eu não tinha notado nos outros períodos gráficos. Então essa aqui foi uma região de bastante toque, de bastante até esse terceiro ponto de rompimento. Então é uma região
bem importante que a gente está aí próximo de um outro toque. Então a gente está vendo o índice, eu estou vendo o índice bem consolidado nessa região, né? A gente consolidou ele, rompeu, voltou para consolidação e a gente está parado aqui agora. Bom, é isso que eu consigo visualizar dentro dos 120 minutos. Apenas uma confirmação dos movimentos. Quando a gente parte para os 60 minutos, que é a metade dos 120 minutos, os gráficos começam a ficar de um tamanho menor, cada candle. Ainda estou olhando os mesmos pontos. Aqui já começa a me chamar uma atenção que desde a alta que a gente teve aqui, 136 mil pontos e 55, o índice vem fazendo topo e topos mais baixos e fundos mais fundos. Então é um topo que o seu topo subsequente é mais baixo que ele e o fundo cada vez mais fundo que o topo anterior. Então, topo alto, fundo baixo, topo alto, fundo baixo, topo alto, fundo baixo, topo alto, fundo baixo, fundo baixo, fundo baixo. Entramos na consolidação novamente. O que isso me sugere, e não é nenhuma certeza que no mercado não existe certeza, mas é que o índice vai consolidar, ganhando força para compra ou para venda, tanto para compra ou para venda no rompimento dessa consolidação, ele deve andar alguma quantidade de pontos de maneira mais rápida, um movimento mais esticado, um ganho ou uma perda de pontos um pouco mais rápida. Então, ficar de olho nessa consolidação é bastante interessante. A gente pode olhar aqui como exemplo da última consolidação. Ele ficou consolidado nessa região e quando faz um rompimento da consolidação ele anda de maneira expressiva os pontos. Então é uma região bem importante, bastante objetiva para a gente olhar e basear nossas operações durante essa semana, que pode ser que aconteça essa semana, como pode ser que não. Mas é uma região que eu vou ficar bastante de olho nas minhas operações durante essa semana. E agora a gente parte para os 30 minutos. Dentro dos 30 minutos, a gente confirma que basicamente a gente vai ver no diário, vai ser uma confirmação entre os outros tempos gráficos. A gente vem para essa confirmação e não faço nenhuma anotação, apenas começo a olhar mais os dias anteriores, porque sim, eu gosto de tomar uma decisão de operação no diário, quando eu estou operando no diário nos 5 minutos, referente ao dia anterior, tem sim fechamento de gap, algum tipo de influência nesse sentido. Então, os 30 minutos aqui a gente já começa a olhar as influências dos dias anteriores. 15 minutos também, eu tenho um gráfico físico, se eu reduzir aqui, ó, vocês vão ver que é um índice de 15 minutos, ele fica aqui com uma regra de Tabajara, que mais à frente eu vou falar, que essa regra é do Ogro, um grande operador aí, quase meu vizinho, mora em São Carlos, professor da B3 e tudo mais. É um cara bem especial no mercado, nos meus ensinamentos, pelo menos. Então aqui a gente está olhando 15 minutos, a gente já começa a olhar a referência de gráficos dos dias anteriores, o que já está me pressupondo aqui rapidamente de olho, de vendo topo alto e fundo baixo, topo alto, fundo baixo, topo alto, fundo baixo, até que vem esse teste e a recusa rapidamente desse teste em 1 hora, foi do topo ao fundo, 1 hora e 15 minutos. E agora a gente está no fundo mesmo dessa consolidação. Foi o fechamento. E por fim, o gráfico que eu olho que eu opero, que é 5 minutos. Esse é o gráfico que eu opero no dia a dia. E para esse gráfico de 5 minutos, eu levo muito em consideração como eu sou um scalper. Scalper é pessoas que entram e realizam operações mais rápidas, normalmente com uma quantidade de contrato mais alta que as pessoas que operam grandes tendências. Por exemplo, um scalper, ele gosta, por exemplo, no meu caso, eu gosto de entrar em operações que o fluxo de entrada de capital de venda ou de compra seja um fluxo rápido,
Então isso me torna o meu stop curto, porque eu estou nadando junto, estou surfando junto com a onda, nadando junto com o fluxo. Isso faz com que a minha operação ande de maneira rápida e que eu tenha um stop curto. Então esse aqui é um exemplo de região que eu gosto de operar. Quando o índice vem numa alta e ele me dá essa vela negativa encobrindo a vela de topo anterior, eu gosto de entrar vendido nessa região com meu stop bem curtinho aqui em cima, 100, 150 pontos. E o meu alvo é um alvo rápido, um alvo meramente longo, porém rápido, em número de contratos expressivo, que acaba me deixando atingindo o meu objetivo. Bom, aqui eu gosto de realizar, além do gráfico diário, uma regra de coloração baseada no dia anterior. Então, como a gente vai operar aqui na segunda-feira, vamos esticar esse gráfico e fazer algumas outras análises. O que é importante para a nossa operação de segunda-feira? E é importante destacar também que essas anotações que eu vou fazer, eu excluo e refaço elas todos os dias, porque são operações de gráficos diários referentes ao gráfico anterior. Então, sem mais delongas, eu anoto fundo. Mas, Vinícius, você não vai confundir a coloração do fundo do dia anterior com o fundo que você fez no diário. Calma que eu já vou explicar, senão fica muito confuso para vocês. Então, a gente vem, marca fundo vermelho, mesma coloração, e topo verde. Mas esse fundo e esse topo, lembrando, é referente ao dia anterior. Deixa eu colocar aqui só. Dá um Ctrl+C, um Ctrl+V. Então, referente ao dia anterior, esse aqui é o topo do dia anterior. E a gente vem colocar ele em verde. Topo, fundo do dia anterior. Além de topo e fundo, temos região importante? Temos uma região importante além de topo e fundo, que eu vou marcar aqui, que é essa região aqui. Então a gente tem topo, fundo e uma região importante. A região importante não é topo, fundo, ela fica branca. Vinícius, mas como que você vai diferenciar? O que eu faço para diferenciar? Eu venho e coloco a espessura diferente. Ela fica uma espessura nível 3. Fica mais grossa. Porque eu sei que todo final de dia, quando eu opero e realizo minhas operações, eu venho e excluo essas 3 linhas porque elas só servem em âmbito diário para mim. Então, quando eu for na segunda-feira operar, eu vou ficar de olho nessas linhas, que são o nível referente ao dia anterior, e nas demais linhas que nós traçamos. Então, quando a gente volta para o diário, nosso estudo fica assim, que a gente vai operar nessa semana. Temos o fundo aqui que foi próximo ao dia 31 do 10 de 2023, o topo, que foi próximo ao dia 27 do 12 de 2023, duas linhas de regiões importantes e consolidação que deve fazer um movimento um pouco rápido, um movimento acelerado a partir do rompimento. Vamos ver se vai romper para baixo ou para cima, isso vai nos dizer, quem vai nos dizer são os próximos dias, e que deve ter uma aceleração do movimento grafista. Após a aceleração desse movimento grafista, a gente pode projetar aonde esse movimento vai encontrar novas resistências e onde ele pode se consolidar novamente. O que eu gosto de fazer, e até um operador de Forex que faz isso, ele projeta o último rompimento. Então, o nosso último rompimento dessa consolidação até o topo tem o tamanho dessa barra branca, e ele projeta tanto para baixo, o que nos daria um encontro nessa linha, tanto para cima, que é especificamente o topo. Então, caso o índice faça um rompimento, ele deve encontrar algum tipo de resistência em 121.791. Caso ele rompa para cima, é que obviamente a gente vai encontrar aí uma resistência no topo. Independente se ele romper ou não, a gente vai ter essa resistência de topo.
Então essa é a nossa análise no gráfico diário, 120 minutos, 60, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, que a gente vai utilizar para fazer nossas operações semanais. E além disso, três linhas importantes traçadas referente ao último dia, que vai esclarecer nossas operações também para segunda-feira. Beleza, gente? Bom, eu espero ter falado de maneira clara, falei um pouco rápido, falei em uma linguagem para quem já opera de mercado poder entender, mas pretendo adaptar ao longo do tempo para minha linguagem um pouco mais simples para quem ainda não opera. Para quem já opera há muito tempo, pode considerar minha linguagem um pouco quanto simples, mas é que a intenção é que esse canal seja uma via de mão dupla, que assim como eu passe meus conhecimentos, eu também recebo os conhecimentos. Então, acho que dessa maneira que eu expliquei, a grande maioria das pessoas vão entender. E a gente fica com esse vídeo. Até a próxima. Uma ótima semana para todo mundo. Boas operações. Deixe nos comentários aqui ideias de vídeo que a gente pode fazer ao longo da semana. Se inscreva no canal se gostou do conteúdo e siga eu nas redes sociais, Vinícius Micicieri, em todas elas. Valeu, gente!